Boa noite. Boa noite. You know Jesus loves you? Vocês sabiam que Jesus ama vocês? Do you know that Jesus loves you? Você sabia que Jesus te ama? So do we. Então, quem somos nós? Okay. Good to be here together. Bom estarmos aqui essa noite. Let's be reminded of our purpose of being here tonight. Sejamos lembrados do nosso propósito de estarmos aqui hoje à noite. Our exalted Lord O Jesus, nosso exaltado Senhor Jesus, from his position at the right hand of the da Father, sua posição à destra do Pai, has something in his heart ele tem algo no coração dele. that he sees is important for us to hear. E é algo que ele entende que é importante para nós ouvirmos. So he wants to speak to Então us. ele deseja nos falar. Now the way he has chosen to speak Agora a maneira que ele escolheu nos falar is through the Holy Spirit whom he and the Father has sent. é através do Espírito Santo, o qual foi enviado pelo Pai e pelo Filho. But there's one more step in this process of him speaking. Mas nesse processo do Senhor nos falar, há mais um passo. He has to have somebody here on this planet to be an instrument through whom he can speak. Ele tem que ter alguém aqui nesse planeta, o qual ele pode usar como instrumento para nos falar. So what it seems like Então o que nos parece is that tonight, é que nessa noite, Leo and I are those instruments. o Léo e eu, nós somos esses instrumentos. And I trust that you will join us E eu espero que você se junte a nós, and believing that this is what our Lord will be doing. crendo que é isso que o Senhor deseja fazer. Now there's another dimension to his speaking. Agora, há uma outra dimensão para o falar de Deus. We need to listen. Nós precisamos ouvi-lo. And so we have this responsibility, Então, da nossa parte, temos essa responsabilidade. but we're grateful to know Mas somos gratos porque that there's sabemos one who wants to help us with this responsibility. há alguém que quer nos ajudar a cumprirmos nossa responsabilidade. If you are a believer in the Lord Se Jesus, você é um crente no Senhor Jesus, He's living inside of you. Ele está habitando dentro de você. And He wants to help us E Ele quer nos ajudar hear our Lord's voice. a ouvirmos a voz do Senhor. Because you remember one time His disciples said to Him, Porque você se lembra que uma vez os seus discípulos disseram a Ele: Lord, Senhor, you alone somente Tu have the words of eternal tem life. as palavras de vida eterna. The words He wants to speak to As us palavras que Ele deseja nos are falar life-giving words. são palavras vivas. Not just for information, Não apenas palavras para uma but mera He wants to informação, give Himself through His word. mas Ele quer se dar a nós através da Sua And palavra. that's why it's important that we be good E é listeners. por isso que é importante sermos bons ouvintes. And then we put into practice E em seguida praticarmos o que ouvirmos. what He speaks to us. O que ouvirmos. A couple of months ago, Alguns meses atrás, we fellowshipped about a very important verse of Scripture. nós tivemos comunhão sobre um versículo importante nas Escrituras. The last verse in Paul's letter to the second letter to the Corinthians. O último versículo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Chapter 13, capítulo 13, o último verse versículo. 13. Versículo 13. Do you remember? Vocês se lembram o que diz esse Did versículo? you memorize the verse? Você conseguiu memorizar esse The versículo? grace of the Lord A Jesus, graça do Senhor Jesus the Cristo, love of o God, amor de Deus and the fellowship of the Holy Spirit e a comunhão do Espírito Santo be with you. sejam com todos vós. And when we fellowship about this matter of the blessed Holy Spirit, Ao compartilharmos sobre esse assunto do bendito Espírito Santo, it introduces us into a wonderful dimension of our experience with the Lord. isso nos introduz a uma maravilhosa dimensão acerca da nossa experiência com o Senhor. Now, often you and I become what can I say? We have difficulty Com frequência, você e eu nós temos dificuldade with some of the words in the scriptures. com algumas palavras que estão lá nas Escrituras. Justification, Por exemplo, essa palavra justificação, glorification, glorificação, sanctification. santificação. This is where we want to focus our hearts. É aí que nós queremos focar os nossos On this corações. matter of sanctification. Nesse assunto da santificação. Now, we began last week Semana passada nós to começamos fellowship about this matter of a sanctification. termos comunhão sobre esse assunto da santificação. And our attention was drawn to a verse in 1 Thessalonians E nossa chapter atenção 5. foi dirigida a um versículo em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 23 e 24. Verses 23 and 24. Exactly, yes. Okay.
where Paul says, Ali Paulo nos diz: "Now may the God of peace himself possa o próprio Deus, ele mesmo, sanctify you entirely. santificar-vos inteiramente. May your spirit, Seu espírito, your soul, alma and your body e corpo be preserved complete serem preservados without íntegros, blame irrepreensíveis, at the coming of our Lord Jesus." até a vinda do Senhor Jesus. So we began to fellowship about this wonderful experience of being sanctified. E começamos, semana passada, a compartilharmos sobre essa experiência maravilhosa de sermos santificados. And at the end of our time last Sunday night, E no último domingo, ao terminarmos o nosso we were compartilhar, encouraged to stand and give ourselves as bondservants to Nós- the Lord Jesus Christ. nós encorajamos que todos ficassem de pé e se entregassem voluntariamente como escravos de amor do Senhor Jesus Cristo. I understand many of you responded to E that. entendemos que muitos atenderam e ficaram de pé e fizeram isso. Probably you saw some evidence in your life Provavelmente você viu algumas evidências na sua vida this last week nessa última semana, of the Holy Spirit wanting to take that commitment that you made onde o Espírito Santo, ele então tomou aquele compromisso que você fez com ele and make it a reality in your e life. tornou na sua vida uma realidade. So sanctification Santificação has two basic meanings. tem dois significados básicos. Means I belong totally to my God. Significa, por um lado, eu pertenço totalmente ao meu Deus. My spirit, Meu my espírito, soul, minha and alma my body e meu corpo belongs totally to Him. pertencem totalmente a Deus. This is what it means to be a bondservant. É isso que significa ser um escravo de amor. We have given up all our rights to ourselves. Abrimos mão de todos os nossos We direitos. give ourselves fully to Him. Nos entregamos a Deus totalmente, So He is free completamente. to do whatever He desires to do Então in ele our tem a life. liberdade de fazer o que ele quiser fazer na nossa vida. And He takes the responsibility Então ele toma a of responsabilidade fulfilling this wonderful experience. de cumprir essa maravilhosa experiência. He needs our permission. Ele precisa da nossa permissão He needs our cooperation. e ele precisa da nossa cooperação. Because God has it in His heart Porque Deus tem no coração dele that every one of us as His children que cada um de nós, seus would be filhos, conformed to the image of His Son, sejamos conformados à imagem do seu that He may filho, be the firstborn para que ele possa ser o primogênito among many brethren. entre muitos irmãos. If He's the firstborn, Se ele é o primogênito, then how about us? então e quanto a nós? We are those others Nós somos aqueles that God outros wants to irmãos. produce the same results Onde- in our lives, E Deus quer produzir os mesmos resultados na nossa vida. that He was a reality in His Son, the Lord Jesus. Resultados que já são uma realidade na vida do Senhor So we've Jesus. given ourselves to Him. Então nos entregamos a Ele. If you were not here and you didn't respond, Se você não estava aqui semana passada, very simply, simplesmente, at some point in your life, que em algum ponto da sua vida, find a time and a place encontre um lugar e hora to acknowledge before your Lord para reconhecer diante do seu Senhor you've been bought with a price. que você foi comprado com You preço. don't belong to yourself. Você não se pertence And mais out of your a love você for mesmo. Him, E por causa do you seu amor take por your Ele, life você toma a sua and you vida give it to Him for His e purpose. você a entrega a Ele para o seu propósito, o And propósito dele. then learn to cooperate E então você deve aprender a cooperar in this experience nessa of experiência being fully conformed to the image of our Lord Jesus de ser Christ. plenamente conformado à imagem do Senhor Jesus Cristo. Now this has many, many lessons we need to learn. Agora, há tantas lições aqui que nós precisamos aprender. Many experiences the Lord has Muitas to take us experiências pelas quais o Senhor precisa nos levar. because there's a great work that has to be done. Porque é uma grande obra que precisa ser feita. And it takes someone who has a power that is greater than any human being E essa obra requer que seja alguém que tenha mais poder do que qualquer ser humano tenha to produce this work of sanctification. para produzir essa obra de santificação. Let's be reminded. Sejamos lembrados. He desires it Foi o Senhor que desejou isso. and He is able to accomplish E it. Ele é aquele que é capaz de And fazer. He waits for you and E me Ele espera por você e por mim to give ourselves totally to Him para totalmente nos entregarmos a Ele. and then learn day by day, E então aprendermos dia após dia, experience after experience, experiência após experiência, to cooperate a cooperarmos in this great work nessa grande of obra sanctification. de santificação. Now, we're going tonight, the Lord willing, Se o Senhor permitir nessa noite, to focus on the matter of sanctification of our spirit. nós vamos focar
na questão da santificação do nosso espírito. we want to read 3 portions of the Word of Queremos God. ler 3 porções da palavra de Deus, And they're lengthy scriptures. e aí então, através das escrituras, But Leo's going to read them, compartilharmos. O Léo as lerá, and he will interpret them as he reads. e o Léo tentará, ao fazer a leitura, That is, he interpretar o will que estiver trust the lendo, Holy Spirit confiando no Espírito that Santo, when he reads, que enquanto ele ler, something of the meaning of those words will get registered in our hearts. algo do significado daquelas palavras possam ser registrado em nossos corações. So let's not just think it's another time to read some Então scripture. não pensemos que é apenas um tempo de leitura da palavra. This is the word of truth. Essa é a palavra da verdade. This wonderful book Esse livro maravilhoso, contains all the revelation. ele contém toda a Oh, revelação. hallelujah, brothers and sisters. Aleluia, It irmãos. contains all the revelation Esse livro contém toda a that revelação you and I need que você e eu in order precisamos, for this great work of sanctification to be completed. a fim de que essa grande obra de santificação seja completada. Now, not just by itself. Não apenas só através do livro, It needs the blessed Holy mas é Spirit. preciso que o bendito Espírito Santo. So both of them are gifts to us. Então, ambos, tanto a palavra como o Espírito Santo, já foram dados a This nós. is a love gift. Isso aqui é um presente de amor de From Deus our para God. nós, da parte dele. The Holy Spirit O Espírito Santo, is a love gift. ele é um presente I de hope amor. we fully E appreciate eu espero que both você plenamente aprecie tanto o Espírito This Santo book. quanto este livro. and the blessed Holy Spirit. Yes. So let's begin tonight Então vamos começar essa noite by looking in the prophecy of Ezekiel, vendo uma profecia de Ezequiel, chapter 36. Ezequiel 36. Ezekiel 36. Ezequiel capítulo And 36. we want to begin to read in verse 22. E vamos começar a ler no capítulo 22. 28. Vamos ler do versículo 22 ao 28. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. And then in the Gospel of John, E agora chapter no 2, Evangelho de João, capítulo 2, the Gospel of John, Evangelho de João, chapter 2. capítulo 2. We want to read beginning in verse 23 Queremos começar no versículo 23 and read through the 8th verse of the 3rd chapter. e lermos os primeiros 8 versículos do capítulo 3. John chapter 2, João capítulo 2, 23 23, through the 8th verse of chapter 3. até o versículo 8 do capítulo 3. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele.
A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. And then Ephesians E então em Efésios, chapter 2. Efésios capítulo 2. Ephesians chapter 2, Efésios capítulo 2, verses 1 through 10. versículos 1 ao 10. Efésios 2, do 1 ao 10. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Let's look at Ezekiel chapter 36. Vamos voltar para Ezequiel capítulo 36. And let's notice, first of all, E vamos, em primeiro lugar, chamar a atenção aqui. what the Lord says to the children of Israel through Ezekiel. O que o Senhor disse aos filhos de Israel através de Ezequiel? It seems to me Nos parece that here the Lord reveals his heart. que aqui o Senhor revela o seu coração. That is, he helps us to understand Ele nos ajuda a entender what was in his heart o que está no coração when dele. he first of all decided to create human beings. Quando ele, primeiramente, decidiu criar os seres humanos. I think if you look carefully, Eu creio que se você olhar cuidadosamente, maybe we don't even need to look carefully, talvez nem precise olhar com tanto cuidado assim, and we can discover mas mesmo assim human descobriremos beings que os seres humanos have given the Lord a lot of trouble. têm dado ao Senhor, criado para o Senhor, We grandes have problemas. created major problems. Nós temos criados para o Senhor grandes problemas. The question that probably comes to some of us, A questão é... the question that probably comes to some of us, Agora, a questão que provavelmente nós fazemos para nós mesmos, why didn't the Lord just start over? por que o Senhor não começou tudo de novo? Because in Genesis chapter 6, Porque em Gênesis capítulo 6, we are told the condition of man living independently of God. nos é contado ali, nos é dito ali, da condição do homem vivendo independentemente de Let's Deus. be reminded. Sejamos relembrados. When God created man, Quando Deus criou o homem, he designed him and created him in such a way Ele o desenhou e o criou de tal that the maneira, only way he could experience the real purpose of life que a única maneira do homem experimentar vida espiritual is to learn to live
totally dependent on God. era se aprendesse a viver uma vida totalmente dependente de Deus. Now, when we first consider this, Quando nós primeiramente consideramos it isso, seems so wonderful, nos parece tão maravilhoso, but it's not easy. mas não é fácil. Not especially for those of us Especialmente para aqueles de nós who are descendants of Adam. que somos descendentes de Adão. Because from Adam, Porque de Adão we inherited nós herdamos a nature uma natureza that doesn't want to depend on anybody but itself. que não quer depender de mais ninguém a não ser dela mesma. It definitely does not want to depend on God. Definitivamente, essa natureza não quer depender de So when we get jeito to nenhum de Genesis Deus. chapter 6, Quando chegamos então em Gênesis capítulo some 6, very sad words are spoken. palavras muito tristes são pronunciadas ali. God said, I'm sorry that I ever made man. Deus disse, eu me arrependo de ter feito o homem. Now, dear brothers and Queridos sisters, irmãos e irmãs, I hope you have stopped and given some thought to that. eu espero que você já tenha parado e considerado isso aqui. What happened? O que aconteceu? That this perfect God Que esse Deus perfeito, decides it would be a good idea ele decidiu que seria uma boa to ideia eliminate the human race. eliminar a raça humana. Well, there we discover Lá nós that descobriremos the thoughts of man's heart were constantly evil. que os pensamentos e propósitos do coração do homem eram continuamente maus. God was going to bring a total judgment Deus traria um julgamento total, because there was no hope. porque não havia esperança. Man had made decision after decision after O decision homem tomou decisões após decisões após without decisões, bringing God into the picture, sem trazer Deus para o contexto, without considering Him sem considerá-lo and considering what He wanted. e considerar também o que ele queria. They lived lives independent of Him. Os homens viveram vidas independentes de Deus. The O results? resultado? A muito grande bagunça. Uma bagunça muito grande. See? Não foi? Oh, you don't have to look at somebody else. Ah, você não precisa All procurar you isso need nos to do outros. is go home and look at the É mirror. só você chegar em casa e olhar no espelho. Outside of Christ, Fora de Cristo, we are hopeless. estamos totalmente sem There is esperança. nothing that can be done. Não tem nada que pode ser feito. Nothing that man has discovered and Na- invented Nada que o homem já descobriu ou inventou can help us. pode nos ajudar. We are totally hopeless and totally helpless. Estamos totalmente sem esperança, totalmente sem So ajuda. God's desire was to eliminate. Então Deus desejou num ponto nos eliminar. But then in Genesis chapter 6, Mas então, lá em Gênesis capítulo 6, when God was thinking about this, quando Deus pensava sobre isso, but Noah Noé Noé achou graça in the eyes of the Lord. diante de Deus, Oh, aos olhos de hallelujah, Deus. brothers and sisters. Irmãos, aleluia. He found grace. Noé encontrou And so graça. God set in motion Então Deus a way to recover the human race. Deus encontrou uma maneira para recuperar, restaurar a raça Now, when humana. we come back here to Ezekiel 36, Então, quando voltamos aqui para Ezequiel And verse 36, versículo let's listen to it again. 26, 26, 26, 22. 36, 22. versículo 36, versículo 22. This is what the Lord says to Ezekiel to say to the house of Israel. É isso que Deus manda Ezequiel dizer à casa de Israel. Thus says the Lord God, Assim it diz o is Senhor not Deus. for your sake, O house of Israel, that Correto. I am about to act, but for my own holy name, which you have profaned among the nations where you went. O versículo 22 diz assim: Assim diz o Senhor Deus: Não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes. So, what is the Lord saying to Ezekiel? O que o Senhor está falando aqui para Ezequiel? He is acting, has acted, O ato do Senhor, aquilo que ele and estava will fazendo, continue to act e ele continuaria a agir daquela for maneira, one purpose, tendo em vista um not propósito, just for our sake. não por causa de nós. Oh, we're so blessed Somos tão that abençoados somehow He includes que us in this. de alguma maneira ele nos incluiu nisto. But why is He doing all of these things? Mas por que ele estava fazendo todas essas Notice again coisas? what He says. Veja novamente o que ele diz. It is not for your sake, O house of Israel, that I'm about to act, but for my holy name. Não é por amor de vós ou por causa de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome. Dear brothers and sisters, Queridos irmãos e irmãs, there's something working in us há algo operando em nós
that causes us to focus our attention always on ourselves. que nos faz colocar a atenção e o foco sempre em nós mesmos. Something needs to be done Algo precisa ser feito to reverse that, para, to change that. para reverter isso, para mudar isso. And the Lord had to say through Ezekiel, E o Senhor teve que dizer a Ezequiel aqui: Israel, the reason I'm acting a razão pela qual eu faço is isso not for your sake, não é por amor de vós, por sua but causa, for my own sake. mas é por causa do meu santo nome, Oh, por minha dear causa. brothers and sisters. Ó, irmãos e irmãs, Would it be that the Holy Spirit não deveria o would Espírito open Santo our eyes abrir in nossos such a olhos way de tal maneira that we could see into the heart of our que God pudéssemos ver no coração do nosso and have Deus some e understanding? ter algum entendimento? Why did He do all of this? Por que Deus faz todas Why did essas He coisas? create a universe? Por que Ele criou o universo? Why did He create human beings? Por que criou os seres He humanos? knew that they had the potential Ele sabia que o ser humano tinha o potencial, of creating a very big mess, big mess. de criar uma bagunça tão grande. He knew it. Deus sabia But de he antemão, continued to do it. mas Ele continuou a fazer. Por quê? Por quê? Why? Por quê? Because if you saw in His heart, Porque se você visse no coração you de Deus, understood what it is that He wants, você entenderia o que Ele quer. then it helps us understand Então isso nos ajudaria a entender why God continues to act the way He does. porque Deus continua a fazer o que Ele faz. Now, my understanding, Meu entendimento, and it's very small, e meu entendimento é limitado, ele é pequeno. brothers and Mas sisters, irmãos e irmãs, my understanding meu is, entendimento é, if we can put it simply, se pudéssemos colocar dessa maneira simples, our God nosso Deus, wants the beauty of His Son Ele quer que a beleza do seu to be Filho totally displayed in His universe. seja totalmente demonstrada em todo este universo. Every created thing Cada coisa would be criada a way for Him to manifest seria uma maneira para Ele the beauty manifestar of His Son. a beleza do seu Filho. This is what He wants. É isso que Ele quer. And He does many things E Ele faz muitas to coisas fulfill that. para cumprir este But propósito. please, let's remember, Mas, por favor, nos lembremos. God has an investment Deus tem um in our investimento sanctification. na nossa santificação. Oh, we benefit tremendously. Claro, nos beneficiamos dela There's tremendamente. no way we can measure Não há nenhuma maneira de the wonderful medirmos benefits o benefício maravilhoso that que é we receive. que nós recebemos. But brothers and Mas, sisters, irmãos e irmãs, there's something He wants. há algo que Ele quer. Paul in Ephesians chapter 1 Paulo, em Efésios capítulo 1, says, we are His inheritance. ele diz, nós somos a herança dele. Now you need to think Você about precisa that. pensar sobre isso. We are His Nós inheritance. somos herança do Now we Senhor. know we Sabemos. have an inheritance in the Lord Jesus. Sabemos que temos uma herança no Senhor Jesus. But we Mas nós are His Nós inheritance. somos a herança dele. Can you imagine how precious, how wonderful we are to Him? Você pode imaginar o quão precioso nós somos para o Senhor? And because of His great E love, por causa do seu He's grande going to do amor, whatever is necessary Ele vai fazer o que for to necessário give you and me an opportunity para dar a você e a mim as to enter oportunidades into a new kind of life, para entrarmos num novo tipo de vida. a life of total dependence upon Him. Uma vida que totalmente depende dele. Now I know, even when you hear this, Eu sei que mesmo quando você ouve you isso, say, Ernie, I'm not so sure. você fala, eu ainda não estou tão certo disso. Well, Hã? maybe you live a few more years Talvez você vai viver mais alguns and anos make a lot more e mistakes, você vai cometer muitos erros. and you'll discover E aí você descobrirá how much He loves us o quanto Ele and how much nos He ama wants us to enter into all He's provided. e o quanto Ele deseja que entremos em toda aquela vida que Ele já nos proveu. Now you know the ultimate way God has acted. Você sabe que a maneira final pela qual Deus age, God the Son Deus o Filho, became a human being, se tornou um ser humano. and as a human E being, como um ser He humano, became the Lamb of Ele God, se tornou o Cordeiro who de takes Deus away the sin of the world. que tira o pecado do mundo. But He also becomes the second man. Mas o Senhor Jesus também se tornou o A segundo new homem, Adam. um novo Adão. In Him, God starts a whole new race of people. No Senhor Jesus, Deus, o Pai, começou toda uma nova raça de And this is pessoas. part of this sanctification. E isso é parte da santificação I think também. 200 times Eu creio que 200 vezes in the New Testament, no Novo Testamento, we hear this little short phrase, vamos ouvir essa frase curta. in Christ, Em Cristo, in Him, nele, in whom, em quem? 200 times. Umas 200 vezes. Because this is where our hope is. Porque é aí que está a nossa esperança.
And He in His mercy, E Ele, na by sua His great misericórdia, doing, pelo seu grande fazer, He has put us in His Son. Ele nos colocou no seu Filho. And now our sanctification E agora a nossa santificação, is a result of us living in Him. ela é um resultado de nós And vivermos let the nele fullness that is in e Him permitirmos que a plenitude que está nele get transferred to us. seja transferida para nós, Experientially. experimentalmente, Not just doctrine. não apenas Oh, doutrinalmente. brothers and sisters, Oh, you irmãos can e go and irmãs. find many books on theology Você pode encontrar muitos livros sobre teologia that will aí, share this with you. que vai compartilhar Help isso com you see. você, que vai te ajudar a ver. But I plead with you, Mas eu te peço, it's not enough não será just to have suficiente the understanding. apenas termos o God entendimento. wants to bring you into the experience. Deus quer te levar a uma experiência. Now for lunch today, No almoço hoje, we went to, what was the name of the restaurant, sister? Limousine? Limousine. Limousine. Nós fomos num restaurante chamado Limousine. Guess what I had? Sabe o que eu comi lá? Somebody already knows. Alguém já sabe que eu comi picanha. Picanha. I had picanha for lunch. Ernie. Ele almoçou picanha hoje. Now, brothers and sisters, Irmãos, irmãs, I can stand here tonight nessa noite eu posso and try to comparecer describe aqui to you e tentar compartilhar com that is você. if I knew what was in that picanha, Suponhamos que eu soubesse tudo que está ali naquela picanha. if I knew how many calories, Quantas calorias, how much fat, how much quanta protein, gordura, quanta I could proteína. explain all of that to E se eu you. pudesse vir aqui e explicar em detalhes tudo para But você. probably if I were able to do that, Provavelmente se eu fosse capaz de fazer isso, you may have no desire for picanha. você não ia, mesmo assim não ia ter desejo nenhum de comer picanha. How are you going to increase your desire for picanha? Como é que você ia aumentar o seu desejo de comer picanha? Comendo. By eating it. Comendo. By taking a knife and a fork and Pega o cutting it into garfo, a small faca, pieces corta um pedaço ali and eat it. e come. Then you discover Aí picanha. você vai descobrir o que é Brothers and picanha. sisters, Irmãos. how are we going to experience sanctification? Como é que experimentaremos santificação? By reading books? They can help us tremendously. Apenas lendo livros, embora possam nos ajudar tremendamente, But our danger is mas o nosso perigo we está stop aqui. after reading. Depois de lermos, nós paramos. And even after having some understanding, E mesmo que tenhamos algum we entendimento, don't ask the Holy Spirit. nós não pedimos We ao don't Espírito trust Santo, Him. não confiamos We nele, don't recognize His working, não reconhecemos sua obra. that He's taking everything in our life Ele toma tudo na nossa and vida seeking to do this work e busca fazer essa obra of sanctifying us, de nos santificar, spirit, soul, and body. espírito, alma e corpo. For what reason? Por qual razão? For His glory. Para a sua glória, For the glory of His holy name. para a glória do seu santo So that He will nome, be fully para que ele satisfied. possa estar plenamente That satisfeito, God's heart, when you see it, it will be full of joy. para que o coração de Deus, quando você o vê, esteja cheio de You alegria. remember the parable in John 15. Você se I lembra- mean Luke 15. Yes. Você se lembra da parábola em Lucas 15? Where the Lord told three aspects of this parable. Ali o Senhor mostrou três aspectos ali, A lost sheep, naquelas parábolas. a lost coin, Uma ovelha perdida, And what? uma dracma perdida e o que mais? Oi? Hã? A lost son. One, A lost son. one lost son. Um filho perdido? Quantos filhos perdidos tinham lá? Two. No, Esse é two two. lost Tinha sons. dois perdidos lá naquela One parábola. stayed at home, but he was still lost. Um perdido ficou em casa, mas ele ainda He estava didn't perdido. enjoy fellowship in his father's house. Ele não se alegrava em ter comunhão na casa do pai When his dele. father was celebrating, Quando o pai dele because the celebrava, first son came home, porque o primeiro perdido voltou, what did the second? How did he react? How did the second son o que react? o segundo filho fez? Como que ele reagiu? How did he react? Como é que o segundo He reagiu? refused to go in. Ele se recusou em sair. This was the major problem, Aqui está o problema maior. and it can become the problem of us as believers in the Lord E como Jesus. crentes no Senhor Jesus também pode ser um problema para nós. He has bountifully, without measure, supplied everything we need. Ele tem abundantemente suprido tudo que nós In our precisamos. Father's house, Na casa do nosso He Pai, has supplied everything. Ele já tem suprido tudo. Todo. Everything. Tudo, For tudo. today, Para hoje, tomorrow, amanhã and all the way out into e eternity. durante toda a eternidade que está por vir. But we don't believe it. Mas nós não cremos We nisso. got to, we somehow
get upset with the Lord, we get angry with Him Algumas vezes nós ficamos bravos com o Senhor, because He doesn't do something Porque the way ele- we think He should do porque it. Ele não faz coisas da maneira que nós queríamos que Ele And we fizesse. close our hearts or we do something Aí fechamos nosso coração, ou that fazemos algo interferes que and interfere. sometimes even prevents E de algumas maneiras também até o impede with this wonderful work that He's doing. que essa obra maravilhosa que Ele está fazendo seja feita em nós. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, here in this prophecy of aqui Ezekiel, nessa profecia de God Ezequiel, makes it clear to us. Deus deixa claro para The nós. reason He's working in your life and my life, A razão pela qual Ele trabalha na sua e na minha It's for His vida glory. é para a glória dele. That's why you and I, if we say we love Him, Se nós falamos, Senhor, te amamos, then we need to be careful então precisamos ser cuidadosos that we just use empty language. e não apenas usarmos palavras vazias. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, if in your heart last Sunday night, se no último domingo, no when seu you stood coração, and gave yourself as a bondservant, quando você se levantou e se deu ao Senhor como if escravo this de was amor, reality in your heart, se no seu coração foi If uma you really realidade, meant it, se você realmente fez isso com then you significado, can expect então some difficult things to be happening in your life. você pode esperar que algumas dificuldades venham na sua vida. Because some of the things that have gotten built into our Porque lives, algumas coisas que têm sido edificadas na nossa you vida can't remove them easily. não podem ser removidas facilmente. For example, Por exemplo, how about some of the thoughts you have in this brain of yours? e pensamentos que nós temos aqui. How do you get rid of some of Como é que them? vamos ficar livres de alguns Haven't pensamentos? you even been embarrassed sometimes Você já ficou envergonhado algumas vezes that the thoughts you have, pelos pensamentos que você how is tem? the Lord going to sanctify our minds? Como é que o Senhor vai santificar nossas How is He going mentes? to renew our Como é minds? que Ele vai renovar nossas Well, mentes? for some of us, Para alguns de it nós, requires God take us through a deep experience requer Deus nos levar a uma experiência profunda. because they're like fortresses, Porque esses like pensamentos these são como large fortalezas, rocks. aqueles muros de fortaleza You know what enormes. He has to do sometimes? Sabe o que precisa ser feito Drill algumas a hole vezes? O Senhor precisa fazer in um that buraco rock. naquela pedra, And what naquela does He put rocha. inside? E o que Ele precisa colocar lá dentro? Dynamite. Dinamite. And He has to blow up E explodir tudo. some of these horrible thoughts that we Alguns have. desses pensamentos horríveis que nós temos. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, please por favor, spend some time gaste tempo in His presence, na presença meditating do Senhor, meditando. about why did the Lord even save you? Por que o Senhor mesmo te salvou? Isn't it true you have given Him so many problems? Não é verdade que você tem criado tantos problemas para Why Ele? did He save you? Mas por que Ele te Why did He salvou? make you one of His Por children? que o Senhor te tornou um dos seus filhos? Because in His heart, Porque no coração dele there's something He wants to accomplish. há algo que Ele quer fazer. Fulfill His purpose. Ele quer cumprir o seu And propósito. He's chosen for you and me E Ele to be a escolheu. part of that. E Ele escolheu que você e eu fôssemos parte First, daquele first of projeto. all, for us to be the material Em primeiro lugar, para que fôssemos um that He material uses to fulfill it. que Ele usa para cumprir o seu propósito. And then E então, He also wants us to be co-workers Ele with Him. quer que nós sejamos também cooperadores com Ele. He wants to use us Ele quer nos usar in this great work of fulfilling His nessa eternal grande purpose. obra para cumprir esse propósito eterno que Ele tem. Now, when we get to Ephesians, we will see something of the beauty of this. Quando chegarmos em Efésios, veremos um pouco mais da beleza disto. So let's drop down to verse 24 of Ezekiel 36. Então, veja aí em Ezequiel 36, versículo 24. For I will take you from the nations, gather you from all the lands, and bring you into your own land. Tomar-vos-ei de entre as nações, Ezequiel 36, 24. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. And I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. And I will cleanse you from all your filthiness and from your idols. 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Now, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, what the Lord says in verses 26 and 27 o que o Senhor vai falar agora no 26 e 27 are very, very important. são muito, muito importantes. It's absolutely É necessary. absolutamente We necessário. cannot experience sanctification Não podemos experimentar santificação unless God Himself does this work. a menos que o próprio Deus faça essa obra No descrita aqui. human effort can ever produce this result. Nenhum esforço humano pode produzir essa obra de Only santificação. God Himself
apenas o próprio Deus. And when God himself is the only one who can do it, E desde que o próprio Deus é o único capaz de fazê-lo, it seems to me we ought to use the word miracle to describe it. me parece que a palavra adequada para usarmos é milagre. So, a Precisa do miracle. milagre acontecer. Something that human beings cannot produce. Algo que o ser humano não pode produzir. So let's listen carefully to what he says. Então ouçamos com cuidado. In addition to making you clean, Em adição a te verse purificar, 26. o versículo 26 vem. Moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, please, por favor, let the Holy Spirit show us. permitamos que o Espírito Santo nos Where does mostre God begin this work of sanctification? onde Deus começa essa obra de santificação. Of conforming us to the image of the Essa Son obra of de nos God. conformar à imagem do seu Filho. Where does he begin? Onde Deus começa essa obra? By us putting on new clothes, Nos vestindo com a roupa nova, makeup, uma hair maquiagem, just right? um cabelo arrumadinho, é assim? É isso Where aí? does he start? É na parte Where does he externa. start, brothers and Irmãos, aonde que ele sisters? começa essa obra? In the inner man. É do lado de dentro, no In homem our interior, hearts. nos nossos corações. You can have all the other things. You can look great from the outside. Exteriormente você pode se parecer muito bem, tá tudo muito bem. But where does the Lord look? Where does his eyes focused? Mas onde está o olho do Senhor? Onde está o foco, What did the foco Lord say dele? to Samuel O que o Senhor falou para Samuel? when the Lord was choosing David to be the king? Quando mandou Samuel escolher You're looking um dos on the filhos de outward Jessé, falou, você vê como vê o homem, But I'm looking at the inward mas eu man. vejo o que está dentro. Oh, brothers and sisters, Oh, irmãos, I irmãs. hope the Holy Spirit makes this real to Eu espero que o us Espírito Santo torne real para nós, because we can become so occupied with the outward things porque podemos nos ocupar com as coisas exteriores that we ignore the most important. e aí ignoramos aquelas que são mais We can allow importantes. ourselves to become so involved in things Podemos nos permitir ficar tão envolvidos com as that we coisas are distracted que nos tornamos distraídos from the real work God desires to do. da verdadeira obra que Deus And if He deseja doesn't fazer. do this work, E se ele não fizer essa obra, the rest of the work cannot get done. o restante da obra não This pode is the ser feito. beginning of sanctification. Esse é o princípio da santificação. It's not an experience in its just of itself. Não é apenas mais uma experiência, It's the first and necessary step. mas é a primeira experiência, é o primeiro e necessário But there's passo. many other steps. Mas há muitos outros passos. But Esse é o notice, primeiro. He's going to give His people a new heart and a new spirit. Ele diz que daria ao seu povo um novo coração e um novo espírito. And what else is He going to give E them? mais o que ele os daria? His spirit. Ele daria o I will espírito put dele. my spirit Porei dentro de vós inside of you. o meu espírito. My dear brothers and sisters, Meus queridos irmãos, if it seemed to be right, I'd come and bow down before every one of you tonight. se fosse necessário fazer, eu viria e me And I'd ajoelharia look diante into de your você eyes. e olharia nos And I'd seus plead olhos with you. e te pediria. Let the Holy Spirit have His way. Permita o Espírito Santo encontrar um caminho em Don't be você. satisfied Não se until this satisfaça promise that God has made até que essa promessa que Deus is something fez that you have experienced. seja algo que você tenha experimentado. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the Lord has given us that which is absolutely perfect. o Senhor tem nos dado aquilo que é absolutamente A perfeito. new heart Um novo coração, new spirit, um novo and espírito. given us His Spirit. E deu-nos também o espírito dele. And then look at the end of verse 28. E aí veja o final do versículo 28. So that you will be my people and I will be your God. Vós, o final do 28, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Oh, dear brothers and sisters. Oh, queridos irmãos We e are irmãs, such a blessed people. somos um povo tão abençoado. Think about it. Pensa sobre isso. I know we don't have time Eu to sei, do não this. temos tempo de fazer isso. But if when we finish the meeting tonight, Mas se fôssemos terminar And a we reunião walk nessa out. noite e você saísse, if for some reason the clouds are gone, e, just a moment, ok? Tá Se terminássemos a reunião, você saísse e o cloudy or clean. clear. E se o céu, se olhasse para cima e ele está limpo, está cheio de And estrelas, you just stop for a couple of minutes e você pudesse parar alguns minutos and you look at that great expanse of beautiful stars. e olhar o quão grande esse céu, aquelas estrelas maravilhosas lá,
Do you know who your God is? Sabe quem o seu Deus é? Do you know who He is? Sabe quem é o seu Deus? He's the one who created all of that. Ele é aquele que criou todas essas The coisas. scientists tell Os us cientistas nos falaram they've been able to count 600 trillion stars. que eles até agora foram capazes de contar 600 trilhões de estrelas. 600 trillion. 600 trilhões de Any estrelas. mathematicians here? Tem matemáticos aqui? Huh? Hã? Can help us with that? Os matemáticos podem nos ajudar aqui? That same one O who mesmo created this beautiful universe que criou esse universo maravilhoso, has come to indwell our lives. ele veio habitar em nossas When He vidas. gives us His Spirit, Quando ele nos dá o seu espírito, He gives us Himself. ele dá-se a si mesmo a Not nós. something He's created. Não algo que ele criou. Himself. Ele nos dá a His ele mesmo. Spirit. É o espírito I will dele. put my Spirit in you. Colocarei dentro de vós o meu espírito. My dear brothers and Meus sisters, queridos irmãos e some of irmãs, us have had an unfortunate thing happen to us. alguns de nós temos tido coisas que infelizmente As aconteceram conosco, believers in the Lord Jesus. como crentes no Senhor As Jesus, children of God. como filhos de Deus. Some of us have come to the wrong conclusion Alguns de nós temos concluído erradamente about the blessed Holy Spirit. acerca do bendito Espírito Santo. When we talk about the Holy Spirit, Quando falamos do Espírito Santo, when He's mentioned, quando ele é mencionado, we usually say Father, Son, and Holy Spirit. geralmente falamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isn't this true? Não é verdade? Fazemos Even assim. in our thinking, Mesmo no nosso He pensamento, gets on the bottom of the list. colocamos ele na parte de The baixo da Father is lista. really God, O Pai realmente é and the Deus. Son is close to being God, E o Filho está bem próximo and de the ser Holy Deus. Spirit, maybe He's God. E o Espírito Santo talvez seja Deus. This is a horrible conclusion. Essa é uma conclusão It brings terrível. great damage. Traz grande It estrago. deprives us of so much Vai depravar tanto, that our God wants you and me to experience. vai diminuir o valor daquilo que Deus quer que você e eu Let me put it pensamos. this way. Deixa-me colocar dessa maneira. Without the working of the blessed Holy Spirit, Sem a obra do bendito Espírito this Santo, great work of sanctification essa grande obra de santificação cannot be accomplished. não pode ser It cannot have a executada. beginning, Não pode ter um It início, cannot progress, não pode and it progredir cannot have an end. e não pode terminar. Do we see how desperately we need Him? Vemos o quão desesperadamente How precisamos important dele, it is. quão importante ele é. That we allow Him to work in our lives. Devemos permitir que ele opere em nossas That we vidas. recognize He's living in us. Devemos reconhecer que ele The habita em Lord nós. Jesus said He will be with you. O Senhor Jesus disse, ele estará convosco. John 14:17. João 14:17. He will be with you. Ele estará And what else? convosco e em vós. In you. Em vós lá é dentro de Do vós. you believe it? Você crê nisso? Not just with your mind, Não apenas com a sua but do mente, you believe it in your daily mas experience? na sua experiência diária você crê Is nisso. He to us what God the Father and the Son O have intended for O Him to be? Espírito Santo é para nós o que o Pai e o Filho desejavam que ele fosse, Because God wants us to be His children, porque Deus quer que sejamos seus filhos and He is to be our God. e ele ser o nosso Deus. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, there's nothing greater, não há nada maior, nothing greater não tem nada maior than for you and me do que você e eu to be children of the living God, sermos filhos do Deus vivo and for us to be able to say, e sermos capazes de dizer: Our Father who art in heaven. Pai nosso que está nos céus. Don't let that just be scripture. Não permita que isso seja apenas Let it be palavras que something você that leu, comes from your heart. mas algo que saia do seu coração. And you speak in such a way that you show Him great respect. E quando pronunciá-las, pronuncie de tal maneira que mostre a ele grande respeito. Almighty God, O Deus Todo-Poderoso, the one who is the eternal God, aquele que é um Deus eterno, is our Father, ele é o nosso Pai and we are His e children. somos seus And filhos. because we are His E children, porque somos seus He has filhos, wonderful things in store for us. ele tem coisas maravilhosas guardadas para He has nós. many, many wonderful things, Ele tem coisas tão maravilhosas, not earthly things. não coisas Please, terrenas. brothers and sisters, Irmãos, por favor, let's try to set that aside for a while. tentamos colocar isso de lado por um momento. There Aqui. are things that are much more valuable Há coisas que têm muito mais valor than anything you can find on this do planet. que qualquer coisa que você conseguir neste mundo. And this is what our God has for us. E aí, essas coisas que o nosso Deus tem para nós. You notice how the Ephesian letter begins? Sabe como é que a carta aos Efésios It começa? doesn't begin by Paul writing a theological doctrine. Ela não começa com Paulo fazendo um tratado teológico It ali. begins with worship. Ela começa com adoração. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor who Jesus has Cristo, blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places
in Christ. que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo, nos lugares celestiais. But for too many of God's Mas para children, muitos dos filhos de Deus, these are not precious enough to us. essas coisas não são tão preciosas como deveriam God ser. has taken His absolute best, Deus tomou o seu melhor, put it in His Son, colocou no seu Filho and blessed us e nos abençoou, by giving us His Son. dando a nós o Filho dele. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we are to discover more and more and more. deveríamos descobrir mais e mais. Remember that song last week? Lembra daquele cântico que eu I want more of disse Jesus. semana passada? Eu quero mais de More and Jesus. more and more. Mais I e want mais. more of Jesus than I've ever had before. Eu quero mais de Jesus do que tudo que já tive I want antes. more of His great Eu quero love. mais do seu grande So amor. rich, Tão rico, so full, tão so free. pleno e é de graça. I want more of Jesus. Eu quero mais de Jesus, So I'll give Him all of me. para que eu possa dar a Ele o todo de Oh, mim. brothers and sisters. Oh, irmãos e This irmãs. is the greatest decision you will ever make in your Essa life. será a maior decisão que você pode tomar na sua vida, Because it results in God beginning His work, porque o resultado é Deus começar em você a sua obra, giving us a new spirit, dando a você e a And mim a um new novo heart. espírito, um novo and coração, putting His spirit e in colocando o us. espírito dele dentro de nós. Hallelujah. Aleluia. Now let's go to John chapter 2. Agora vamos voltar para João capítulo 2. One of the problems we have, dear brothers and sisters, Irmãos, um dos problemas que nós temos is that certain portions of Scripture, é que certas porções das Escrituras, we've heard them read, we've read them ourselves, nós ouvimos elas serem lidas, nós lemos por nós mesmos and we've tantas heard vezes, hundreds of sermons preached on ouvimos certain centenas de portions of the Word of sermões pregados naquela determinada porção. God. And you know the result sometimes? Sabe o que geralmente We don't listen acontece? carefully. Quando ouvimos da próxima When vez, we não hear. ouvimos com cuidado. We don't pay much attention Não prestamos when we're atenção reading these words. quando nós lemos ou ouvimos essas Because palavras among novamente. evangelical Christians, Porque no meio dos evangélicos, we always talk about being born again. nós sempre falamos, usamos essa expressão, nascer de novo. But let's begin where we began, Mas vamos começar in aqui chapter 2. no capítulo 2. Do I need to remind us tonight Eu precisaria lembrar a nós nessa that when noite, John wrote his gospel, quando João escreveu o seu he evangelho, didn't write chapters and verses? João não os dividiu, escreveu em capítulos. You understand? Não tinha essa divisão When he de began to capítulos. say, he said, okay, now chapter 1, verse 1. Quando João começou a escrever, ele falou, tá bom, então capítulo 1, versículo my 1. brothers Não, and não, sisters. não foi assim que ele escreveu. Sometimes this can become a real E problem. algumas vezes pode criar problemas para And I nós. think here Eu creio que aqui it can become a problem pode ser um problema, sim. because it divides us from what has been said to what's going to be said. Porque o capítulo 3, ele dá uma quebra, ele divide o que estava sendo dito anteriormente. So beginning in verse 20, 23, Então, capítulo 2, versículo 23. when Jesus was at the Passover in Jerusalem at the Passover, Quando o Senhor Jesus estava em Jerusalém durante a During the festa da feast. Páscoa. many believed in his name, beholding his signs which he was doing. Capítulo 2, versículo 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Now listen carefully Vamos ouvir com cuidado to what John has recorded for o us que João registra para nós. in verses 24 and 25. Versículo 24 e 25. But Jesus, on his part, was not entrusting himself to them, for he knew all men. And because he did not need anyone to bear witness concerning man, for he himself knows what is in man. 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Now, look at verse 1 of chapter 3. Agora preste atenção no versículo 1 do capítulo 3. Now there was a man. Havia um homem. You remember what he said in 24, 25? Lembra que ele falou no 24 e 25? For he knew what was in man, Ele sabia o que era a natureza because he humana. did not need anyone to bear witness concerning man. E não precisava, no 25, de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem. For he himself knew what was in man. Porque ele mesmo sabia o que estava no homem. Now o que era a there was natureza a humana. man. E o 3 fala, havia Do you see um the homem. connection between the end of this second chapter? Você viu a conexão entre os dois And the beginning versículos of chapter 3? e o início do capítulo 3? It helps us understand E isso nos ajuda a what John is entender trying to present to o us que João está tentando nos in this apresentar encounter between a man nesse encontro entre um and homem the Lord Jesus e o Christ. Senhor Jesus Cristo.
Now, we don't have time tonight Não temos tempo nessa because there's noite. some very wonderful things we need to see here. Há tantas coisas maravilhosas que poderíamos ver aqui. But I want us to stay focused Mas eu quero que coloquemos o nosso on foco this matter of being sanctified. nessa questão de santificação. Our Lord Jesus knew what was in man. O Senhor Jesus sabia o que era a He was not natureza humana. entrusting himself to them Ele não se confiava ao because he homem, knew what their problem porque ele was. sabia qual era o problema do He not homem. only knew it universally, Ele não só sabia, conhecia o homem he universalmente, knew it individually. mas ele conhecia o homem He individualmente. knew what Nicodemus' problem Ele was. sabia qual era o problema de Nicodemos. Specifically about Nicodemus. Especificamente acerca de Nicodemos, ele sabia. His major problem, O seu problema maior he was a man. era ser um homem. He was a descendant of Adam. Ele era um descendente de Adão. Now, he was trained in a religious school. Ele foi treinado numa escola cristã, religiosa. He had a high position among the Jewish people. Entre os judeus, ele tinha uma posição de destaque. Probably he was a very wealthy man, Provavelmente ele era um homem muito próspero. well educated. Ele tinha uma boa educação. But is that what Era instruído. the Lord Jesus addressed? Is that what he began to talk to Nicodemus Mas about? foi sobre essas coisas que o Senhor Jesus começou a conversar com Nicodemos. Was Nicodemus' problem because he was wealthy? O problema que Nicodemos tinha é por causa da sua prosperidade? Because he was religious? É porque ele era religioso? Because he was educated? É porque ele tinha uma boa instrução? Is that the problem that Nicodemus had? Esse era o problema que Nicodemos tinha? What was his problem? Qual que era o problema de He was a Nicodemos? man, Ele era um homem. a human being, Ele era um ser humano, like you and me. como você e eu. And the Lord Jesus was not entrusting himself to these other human E o beings Senhor Jesus não se confiava a esses outros seres because humanos, he understood human beings. porque ele entendia os seres humanos. He understood what their problem Ele was. sabia quais eram os seus And problemas, he knew what the solution was. mas também ele sabia qual Oh, era a hallelujah, solução para o brothers homem. and sisters. Aleluia, He irmãos. knows what the solution is. Ele sabe qual é a solução. And he's prepared to give it to E ele us. está preparado para nos dar Now, essa many of solução. us have already experienced this. Muitos de nós já experimentamos. Maybe everyone here. Talvez todos aqui. But brothers and sisters, Mas, irmãos, this is the beginning of sanctification. Aqui está o princípio do It's processo de valuable for us to santificação. know É importante saber what happened o que aconteceu when we came to know our Lord Jesus Christ. quando conhecemos, viemos até o Senhor Jesus You Cristo. notice we didn't get to verse 16. Não chegamos no versículo For 16, God so loved the world que diz, that he gave his Yes. only begotten Son. versículo 3, o capítulo 3, 16 fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não chegamos ainda lá. That whosoever believes in him Para que todo aquele que nele crê should not perish, não pereça, but have what? mas tenha o quê? Vida eterna. So, for many of us, Para muitos de that nós, meant, isso first of all, significa, em I'm primeiro going to lugar, go to heaven. que eu vou para o céu. Hallelujah, I'm going to go to heaven. Aleluia, eu vou para o céu. I'm not going to go to hell. I'm Não not vou- going to perish. Não vou perecer, não vou para o But I'm inferno, going to go to heaven. mas eu vou para o céu. And many times, that is the extent of our understanding. E muitas vezes esse é o entendimento que temos. Our understanding just included this little bit of it. E o nosso entendimento então inclui apenas este pouco. My dear brothers and Mas, meus sisters, queridos irmãos, it's of tremendous value to you é de grande valor para você, as a child of God como filho de Deus, that you understand que você it is the entenda beginning, que isso é o but it's princípio, not the end. mas não é o fim. It's just the É beginning. só o início. Don't see it just as the end and the beginning in the same thing. Não veja o nascer de novo como um fim. É só um princípio, um início. And we have heard it preached over and over E again. nós temos ouvido ser pregado de That novo e this de is the novo. most important thing. Que isso é a coisa mais Now, importante. brothers and sisters, it is Irmãos, an absolutely necessary experience. Nascer de novo é uma experiência absolutamente necessária. But it is not the end. Mas não é o fim. It's not the final product. Não é o produto final que There's Deus quer. much that has to be done between that first experience Entre aquela primeira experiência and getting to Romans 8, e o fim, tem chapter 8, verse 30. entre a primeira experiência e o fim, até chegarmos em Romanos 8, muito trabalho tem que ser feito. Those whom he justified, Aqueles que justificou. huh? Hã? What's the next? Qual que é o próximo? Glorificou. Glorificou. Brothers and sisters, Oh, there's a irmãos, long way tem um caminho muito longo from being born again de nascer de novo to glorification. até a glorificação. Let me just ask you a question. Deixa eu te fazer uma pergunta. Did you stop sinning after you were born again? Depois que você nasceu de novo, você parou de pecar? Por quê? Por que você não parou It's de the pecar? end.
Nothing else is necessary. Se nascer de novo for tudo, então por que não parou de pecar? But you continue to Você sin. continua a pecar. Why? Por quê? Por quê? Because we misunderstand. Porque entendemos What erradamente is God doing? o que Deus está This fazendo. is a great beginning. Esse é um grande It's a início necessary beginning. e é um início But it necessário, is the beginning of a wonderful process. mas é o início de um processo And the maravilhoso. whole process, E todo o every processo, step cada passo dele is called é sanctification. chamado de God's santificação. working in us, Deus operando by em His nós, Holy Spirit, pelo seu Espírito getting Santo, rid of our old Adamic nature, nos livrando da nossa natureza Experientially. adâmica, experimentalmente. experientially getting us to lay aside that old man, Experimentalmente nos ajudando a fazer morrer a nossa to natureza agree terrena. with what the Word of God says. Chegando a um ponto de concordarmos com o que a palavra nos diz. I think Paul in Ephesians 2:20, Eu- Galatians 2:20, Eu acho que Paulo, em Gálatas 2:20, puts this wonderful gospel in a very short phrase. ele resume, Sentence. ele resume esse maravilhoso evangelho numa frase muito condensada, titinha ali. Anybody know Galatians Alguém se 2:20? lembra de Gálatas 2:20? I have been crucified with Christ. Fui crucificado com Cristo. Yes? Não é? You know this verse? Você conhece esse versículo? So listen carefully. Então escuta com cuidado. I have been crucified with Christ. Fui crucificado com Cristo. Why no amens? Não tem nenhum Why amém no aqui? hallelujahs? Não tem nenhum aleluia? Huh? Por quê? Por quê? Because we don't believe it. Porque We nós- don't see the value of it. Nós não vemos o valor que é termos sido This crucificados. is a com Cristo. law, Aqui está a uma lei, spiritual principle. um princípio espiritual. The only way we can have this life increased in us, A única maneira de termos em nós essa vida the life we aumentada, receive when we believe in the Lord Jesus, essa vida que recebemos quando cremos no Senhor this Jesus, experience of being born again, através da experiência de nascermos de novo, being born from above, nascermos do alto, is God's experience é a experiência of de making Deus it possible Tornando- that His working in us, fazendo a sua obra em nós, that makes it possible tornando possível for you and I você e eu to see vermos and enter into e entrarmos the what? dentro de quê? The kingdom. Entrarmos dentro do reino dele. Now, what kind of a kingdom is Que this? tipo de reino o Senhor tem? Earthly? É um reino terreno? Earthly kingdom? É um reino terreno? Who is the king in this kingdom? Quem que em what Huh? what kingdom? The kingdom of God. Quem é o rei no reino de Deus? So, when we give ourselves as bondservants, Então, quando nos entregamos a ele como escravos de amor, another way of saying it, há uma outra maneira de dizermos isso. Jesus, É Jesus, Christos, Jesus Cristo, Kurios. Kurios. Jesus Christ is Lord. Jesus Cristo é Senhor. He's my Lord. Ele é meu Senhor. He's my master. Ele é meu mestre. My life belongs to Him. Minha vida pertence a ele. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, Please. por favor, please, por favor, por favor, let the Holy Spirit permita que o give you Espírito fuller Santo understanding. dê a você um entendimento pleno That it's a wonderful beginning. deste início It's maravilhoso an absolutely necessary e beginning. da total necessidade But let's desse get it maravilhoso clear. início. Mas tenhamos clareza, It is a beginning, foi só um início and it has an end. e ainda não teve um fim. And God has made abundance provision E Deus fez uma provisão abundante for us to get from the beginning para nós então começarmos ali naquele primeiro passo All the de way nascer to de where? novo. Até onde? to the end. Até chegar lá no Hallelujah. fim. Aleluia. He's made everything possible. Ele tornou tudo possível. Every provision you need. Cada provisão All que você the grace. precisa. Toda a graça. You know what Paul says in Ephesians chapter 1? Sabe o que Paulo fala em Efésios capítulo God 1? takes the riches of His grace. Deus toma das riquezas da sua graça. Now, you can do some thinking about that one. Você pode pensar sobre isso aqui que eu vou Huh? falar. The riches of His grace. Riquezas da sua graça. He doesn't take the inferior. Ele não toma das coisas He inferiores takes the menores. absolute best He has Mas ele pega o melhor que ele tem. and does what with it? E o que ele faz com as What's he riquezas da sua do with graça? this grace, O que ele according fez to com as Ephesians riquezas 1? da sua graça de acordo com Efésios 1? Oh, I know. Some Ah. of us have this erroneous idea Alguns de nós têm essa ideia aqui, que ele fez foi isso aqui. that God is very protective of His grace. Deus, ele queria tanto proteger a sua graça. So when He dispenses His grace to us, Então, quando ele dá a nós a graça dele, He uses an eyedropper. ele usa aquele conta-gotas. You know, you can go to the pharmacy Você vai na farmácia, and you can buy some drops for your você eyes. compra colírio lá, seus Yes? olhos, não é?
Yes. And you can take the eyedropper, Você squeeze pega it just a o little bit. conta-gotas, pega só um Get pouquinho. some in the eyedropper. Pega lá And put it over here. e ó, You have to be very você careful. toma muito cuidado. Just one drop. Só uma gota. Okay. This is why sometimes we think this is the way God dispenses His Nós grace. pensamos muitas vezes que é assim que Deus reparte conosco a sua graça. It's not true, brothers and Não é sisters. verdade, Not irmãos. true. Não é verdade. You know what Paul said? Sabe o que Paulo diz? He has lavished His grace out upon us. Yes, let me explain, okay? Okay, tá bom. É como se o que quer dizer lá o texto, é como se você coloca no balde uma água e você derrama sobre ele aqui. Não ficou nada no Hallelujah. balde, jogou tudo em cima dele. Hallelujah. Aleluia. Because He's the God of all grace. Porque ele é o Deus de toda graça. He is grace personified. Ele é a graça Our personificada. Lord Jesus was grace in the human flesh. O Senhor Jesus era a graça na carne humana. And now all of that is available E to agora us as His children. todas essas coisas estão disponíveis para nós, seus filhos. What do you think? O que você acha disso? Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Amen, brothers and Amém, sisters. irmãos. What a wonderful thing. Que So maravilhoso é o please, Senhor. Por let's favor, never allow ourselves nunca nos to permitamos think that this passage in John 3 pensarmos que essa passagem em João is 3 just a beginning thing and you can set it aside. é apenas um iniciozinho, uma coisa que você pode colocar de lado. We need to have some understanding Precisamos entender about what it is that God did acerca do que é que Deus and fez what that is the beginning and what He wants to continue to. e que através desse início, o que é que Ele deseja fazer até o fim. Let's go to Ephesians chapter Vamos, 2. vamos abrir em Efésios 2. Yeah, chapter 2. Efésios 2. Maybe we can say that Talvez, Ezekiel talvez pudéssemos dizer assim, que em is Ezequiel, God's promise to do something. Deus promete fazer algo. John chapter 2 João capítulo is 2 God doing it. é Deus fazendo algo. And Ephesians chapter 2 E Efésios capítulo 1 is the explanation. é a explicação do que ele fez. So let's look at it. Vamos dar mais uma olhada. Ephesians chapter 2. Efésios capítulo 2, But you were dead versículo 1. in your trespasses and sins. You were dead. Ele vos deu vida. In our translation is different. What? It said he gave life to us. It started with this. I'm sorry. You're different. Would you like to read the verse? Yeah. And you were dead in your trespasses and sins, in which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. Among them we too all formerly lived in the lusts of our flesh, indulging in the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as the rest. 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Do you have a good word to describe what Paul's talking about here? Você tem uma boa palavra para descrever o que Paulo está Can you falando just aqui? choose one word and somehow write that word across these 3 verses? Você poderia ser capaz de encontrar uma palavra para sumarizar tudo que ele Notice. falou aqui? We're dead. Estávamos mortos. Ele disse. You walked according to the course of this world, Nós andávamos de acordo com o curso deste mundo, according to the prince of the power of the air, de acordo com o príncipe da potestade do ar, and of the spirit that is now working in the sons of do disobedience. espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Now that was our condition Essa era a nossa condição. prior to John chapter 3. João capítulo 3. This is a reality, Essa era a realidade lá de but we Nicodemos. have difficulty admitting to this Mas nós temos dificuldade em admitir isto, because some of us falsely believe porque alguns de nós falsamente that when God acreditamos looked at me, que quando Deus olhou para He mim, saw the problems. Ele viu os problemas. But there were some good things in there. Mas havia algumas coisas And God's boas going lá. to take the good things. Então Deus vai He's tomar as gonna coisas work on boas, those, vai trabalhar and then nelas. He's also going to do something about the other E situation. aí vai trabalhar tanto nas boas como nas ruins também. So basically, Basicamente, what we're saying o que is, nós God falávamos did é, Himself a big favor by choosing us. He did not. He did. Na verdade, quando Deus me salvou, Ele fez a Ele um grande favor.
We were pretty good people. Nós somos pessoas And boas. so God said, okay, I want that one to be my Deus falou, child. não, aquele ali é bom, aquele Because eu I quero see ele. with just a few minor adjustments, things can be so wonderful. Porque a gente achava que o que Deus precisava fazer, nós são uns pequenos ajustes e tudo estava perfeito. Is that Paul's É understanding? isso que Paulo fala aqui. What did God begin with? Deus começou com o quê? What did he begin with? Deus começou a trabalhar We em were nós. O que dead que ele in tinha? our trespasses Nós and estávamos sins. mortos em nossos delitos e Now, we weren't pecados. dead Não physically, estávamos mortos fisicamente. but we were dead in terms of us being able to do anything Estávamos mortos no sentido de podermos fazer qualquer coisa that pleased the heart of our God. que agradasse o coração do nosso Deus. Do you know what he saw was the only thing that could be done about this old person we were? Quando ele olhou para nós anteriormente, sabe qual foi a única coisa que ele viu que podia ser feita por nós? Well, first of all, we go back to Ezekiel Aí 36. teríamos que voltar para Ezequiel 36. And I will give them a new heart Eu lhes darei um novo and a coração new spirit e um novo espírito and put my spirit. e colocarei dentro de vós And then o when meu we're born espírito. again, E aí nós nascemos de novo. God began to do something in this condition. Deus começou a fazer algo em nós nessa condição que nos encontrávamos. Now, dear brothers and Queridos sisters, irmãos e irmãs, this may not be true of you, Talvez não seja but verdade I com want relação to a você, testify tonight. mas eu testifico a você The nessa Lord noite. had to come to the lixo pile to find me. Para me achar, o Senhor veio na lata de lixo. I had no interest in God at all. Eu não tinha nenhum interesse em Deus e nas I was coisas dele. living a horrible life. Eu vivia uma vida terrível I don't even want to try to remember any of it, e eu não okay? quero nem tentar lembrar de como But era. I was very much a part of this. Mas eu era parte do que ele descreve Now, aqui. it would seem to me Me parece, that irmãos, maybe God makes a mistake. talvez Deus cometeu um erro. Why doesn't he select better people Por que ele não selecionou pessoas melhores to give them a new heart para dar a eles um novo coração and a new spirit? e um novo And espírito put it, why doesn't he e use? colocar dentro deles o Why espírito doesn't he dele? select other people? Por que ele não selecionou outros melhores? Because as it said about our Lord Jesus, Porque, como é dito pelo Senhor Jesus, he knows what's in man. ele conhecia a natureza humana. And you know how Paul discovered E this? sabe como que Paulo descobriu isso? By going through different experiences. Passando através de experiências And when diferentes. in Romans chapter 7, E quando ele chegou em Romanos 7, verse 18, versículo 18, what? o que ele falou lá? I know Eu sei, that in me, sei que em mim, in my flesh, isto é, na minha carne, não no good thing. habita bem nenhum. Now there ought to be amens come out from every one of Devia us. sair améns aí, muitos améns aqui no nosso Not meio. just doctrinally, Não apenas doutrinalmente, but what was Paul's problem? mas qual era o problema de It Paulo? wasn't that he didn't try. Não é que ele não tentou. He said the good that I wanted to do, Ele falou, não, o bem que eu quero, I wasn't able to do eu it. não sou capaz de fazer. And what I didn't want to do E aquilo que eu não quero is the very fazer, thing I did. é exatamente isso que eu Oh, estou wretched fazendo. man that I am. Oh, hopeless desventurado, man. desventurado homem que sou, This is where our miserável. God begins. Irmãos, é aqui que o nosso Deus He começou. begins with the impossible, Ele começou com o impossível and he puts his own life into it. e colocou a própria vida dele And dentro then de out nós. of that, Então, através disso, He produces something ele beautiful. vai produzir algo que tenha beleza. Look at verse 10 of Ephesians 2. Veja Efésios 2, versículo For we 10. are his workmanship. Pois somos feitura dele. Oh, brothers and sisters, Irmãos e irmãs. we are his masterpiece. Yes, Ernie, just a moment. Irmãos, na nossa versão foi traduzida feitura dele. Mas no original o que quer dizer, nós somos a obra-prima dele, masterpiece. Nós somos a obra-prima de Deus. É isso que quer dizer a palavra. Think with me. Pensa comigo. Considering what is said in the first 3 verses Considerando o que foi dito nos 3 primeiros versículos. and the final product, E o produto final, versículo 10. God's masterpiece. A obra-prima de Deus. Oh, brothers and Oh, sisters, irmãos. the best that God has ever done. O melhor que Deus já tem feito. Greater than the creating of the universe. Maior do que a criação do universo. The work he's doing A obra que ele está of fazendo. conforming us to the image of his De son, nos conformar à imagem do of Filho dele. forming Christ's character in De us, formar o caráter de Cristo em preparing nós. us for an eternity. Preparando-nos para uma And eternidade. you know, brothers and E você sisters, sabe, irmãos. eternity is very long. Eternidade é um tempo muito longo. And there's no possibility of change there. E não tem nenhuma possibilidade de mudar The algo lá. changes need to begin now. A mudança tem que ocorrer agora. So, brothers and sisters, Então, irmãos, this is
What does Paul say in verse 4? O que Paulo diz no versículo 4? But God being rich in mercy. Mas Deus, sendo rico em Do you know anything misericórdia. about the mercy of God? Você conhece sobre a Do misericórdia you de know Deus? something about His Você mercy? conhece algo da misericórdia How many dele? times He should have said, I'm finished with you. Quantas vezes ele poderia ter te falado, não, eu desisto de You're você. hopeless. I can't change you. Você não tem esperança, eu não consigo te mudar. But does He give up? Mas ele desiste? No. Ele já desistiu? He Não. doesn't give up. Ele não desiste. He perseveres. Ele persevera. He continues the work. Ele continua a obra Regardless of how dele, difficult we make it for Him. indiferente de quão difícil tornamos Hallelujah, para brothers ele. and sisters. Aleluia, irmãos. He's doing this work for His holy name. Ele está fazendo essa obra por causa He do wants santo to be nome dele. able to look upon His workmanship Ele quer ser capaz de olhar para a sua and obra-prima see its beauty e ver nela a and let sua His heart beleza rejoice e ter o coração dele alegrado, that He has a universe onde ele tem um and He has universo human beings e lá seres who humanos are all displaying the beauty of His Son. que todos demonstram a beleza do filho dele. Brothers and sisters, I plead with you. Irmãos, eu apelo a Don't você. just see this wonderful thing that you are beginning to experience. Não apenas tenha os seus olhos naquele início que você teve There's quando something nasceu just de novo, for you, como se algo fosse só algo para você. for Him, Não, é tudo para a that glória His dele, heart can be para que o satisfied. coração dele possa ser plenamente satisfeito. The challenge for us tonight Então, o desafio para nós nessa is noite to have some revelation. é termos alguma Let the revelação, Holy Spirit reveal to us permitir que o Espírito Santo nos what it is that's revele in God's heart, o que é que está no coração what de He wants Deus, to do. o que Deus quer And fazer. remember there in in 1 Thessalonians E 5:24, você se lembra em 1 Tessalonicenses 5, 24, fiel, fiel é o que vos is He chama, who called you. fiel é o que vos chama, And finish it. o qual também o fará. Oh, brothers and sisters, Oh, this should irmãos, cause our hearts to rejoice. isso deveria fazer com que os nossos corações se alegrassem. Now there is a work we have to do. Há uma obra que nós There's temos que something He fazer. holds us responsible. É algo cuja responsabilidade pesa Like, for sobre instance, nós. the Philippians chapter 2. Por exemplo, Filipenses 2. Work out your own salvation. Operando em Verse vós, 12 of chapter 2 of Philippians. 2:12, Yes. capítulo 2, versículo 12 de Filipenses. Work out your own salvation. Operando em vós a vossa But Paul salvação. doesn't stop there. Mas Paulo não para lá, For it is God who is at work in you porque é Deus quem opera em vós, to will and to do tanto querer como realizar His good pleasure. o bom prazer que Ele opera em vós. So how do we work out our salvation? Como é que nós vamos operar How do we a nossa cooperate salvação? in this Como process? cooperaremos com Ele nesse processo? Because God doesn't just lay hold of you and force you to Porque do Deus something. não te agarra com firmeza e te força a fazer. Now, if you Não. were serious about this matter becoming His bondservant, Se você foi sério naquela questão de se tornar um escravo de amor dele, then it gave the Holy Spirit então você deu ao Espírito A freedom. Santo uma liberdade to invade your life, para invadir a sua vida, in your own individual life, na sua vida but in the individual, life that you are experiencing here, mas também na vida que to você experimenta invade every aqui. area of that, Invadir cada área da and sua to use vida many different kinds of things e usar muitos diferentes tipos de to coisas produce this para sanctification. produzir em você essa santificação. I think I mentioned this last Eu acho que week. eu já mencionei semana Some of passada. us husbands think we made a big mistake. Alguns de when we nós married maridos aqui achamos que casamos com a pessoa errada one, and vice versa. e vice-versa. Many wives As are mulheres também às vezes convinced estão convencidas They que made casou a com a big pessoa mistake. errada, que erraram grandemente. true. Não é verdade. You know what I discovered? Sabe o que eu tenho descoberto? The one you married Aquele com quem nos is casamos, very, very often com frequência, an instrument that the Lord uses é um instrumento que Deus usará to do a deep work. para fazer em nós a obra mais Because profunda. nobody in the whole world, Porque- no human being Porque nenhum ser humano em todo o universo knows you te conhece like your spouse, como like o your seu husband or cônjuge, your wife, sua esposa ou sua Lord esposa. uses that. E o Senhor usa isto to produce this great work. para produzir em Not the nós only essa thing He grande does. obra. Não apenas But isso que Ele usará, He causes all things mas Ele faz com que todas as to work coisas together for good. cooperem, trabalhem juntas para um And when propósito the bom. Word of God says all things, E quando a palavra de Deus diz tudo, all things. é tudo. God doesn't miss an opportunity. Deus não perde nenhuma oportunidade. He arranges Ele arranja circumstances, as circunstâncias and He trusts that we will submit to those e circumstances. que nós possamos nos submeter às circunstâncias que Ele nos arranjar, Give the Holy Spirit the freedom He desires, dando ao Espírito Santo a and liberdade learn how to cooperate. e aprendermos a cooperar com Ele, Die to the old, morrendo para o velho,
come alive to the new. vivendo para o novo. Not just one time, Não apenas uma vez, every day, cada dia, in all todo circumstances. dia, em todas as circunstâncias, Learning to deny yourself. aprendendo a negar a nós mesmos, Take up your cross. tomando a nossa cruz. What does that mean? E o que Take up your significa? O cross. que significa tomar a nossa cruz? In Jesus' day, if someone was carrying a cross, Nos dias de Jesus, se você visse alguém carregando uma cruz, where was he going? aonde é que aquela pessoa estava indo? Where? Onde? To be crucified. Estava indo para ser crucificado. So we have to carry our cross Nós every temos que day. carregar a nossa cruz I'm todo ready dia, to experience what Paul says in Galatians 2:20. experimentando o que Paulo disse em Gálatas 2:20. I have been crucified. with Fui Christ. crucificado com Cristo. Nevertheless, I live. Logo já não sou eu quem vive. Yet not I, Não eu, but Christ mas lives in Cristo me. vive em mim. And the life that I now live in the flesh, E esse morrer que agora tenho na I carne, live by the faith of the Son of God, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, who gave himself for me. que me amou e a si mesmo se Brothers and entregou por sisters, mim. let's worship our God. Irmãos, adoremos o nosso Senhor, That He has it in His heart que Ele tem tido no coração to dele take us, nos pegar, regardless of who we are, indiferente de quem somos and nós, do a great work in e us, fazer em nós uma grande of obra, forming Christ in us, formando em nós of Cristo, transforming us transformando-nos into the image of His à Son. imagem do Filho dele. He needs your okay, Ele precisa do seu ok, and He needs our e Ele cooperation. precisa da nossa cooperação. Why don't a few of you pray, E, okay? e alguns de vocês tiverem a liberdade de orar, que pudessem orar. You verbalize for the rest Pudessem of us. verbalizar pelo restante de Maybe nós. 3 or 4 of you. Talvez 3 ou 4 de vocês Tell que Him. puderem orar. Let's Digam ao thank Senhor. Him. Let's worship Him. Vamos agradecer e adorá-lo, That this is in His heart. porque isso é o que está no coração dele. He wants you to be like His Son. Ele quer que sejamos como o filho dele é. And some of you verbalize, Então, quando alguns Lord, we verbalizam, want to learn how to que cooperate. possam dizer, Senhor, queremos aprender como cooperar contigo. So some of you pray. E alguns possam orar, então.